Você já teve dificuldades de pensar por onde eu começo um corte em camadas? Qual o primeiro passo? Onde eu dou a primeira tesourada? Começo por cima? Começo pelo contorno? Essas dúvidas acontecem. Seja bem-vindo a mais um Encontro Corte Sem Medo, seja uma referência em cortes de cabelo, uma sequência de encontros que estamos falando sobre a técnica de camadas. E a noite de hoje vamos falar sobre como dar o primeiro passo, dicas valiosas dessa técnica que é extremamente rica, que uma técnica que as nossas clientes estão requerendo cada vez mais no nosso salão, feita com maestria, entendimento e cuidado. Pode ter certeza que tu vais libertar muitas clientes do secador, da prancha, da escovação, dando possibilidade, não que isso seja um equívoco, mas algumas gostariam de talvez ter mais folga dessas ferramentas, poder usar o cabelo mais natural, amassado, ativando o cacho, usando produtos, deixando secar natural ou com um difusor. É desta forma que eu vou conduzir esse nosso encontro, que é o 5º encontro de uma sequência de lives, onde estamos falando sobre a técnica de camadas. E na noite de hoje, ao vivo, aqui de Florianópolis. Sim, estamos em Florianópolis, na sede da Keone Floripa, onde eu estou com um curso presencial de 4 dias aqui. E tenho o meu compromisso com vocês e com muito prazer. Depois de um dia intenso, estamos numa turma presencial com 22 pessoas. 22 pessoas que estão trabalhando e estudando profundamente cortes de cabelo. Dentre as quais, eu gostaria que vocês conhecessem uma pessoa, um grande amigo, que ficou comigo aqui até essa hora, neste curso. Um amigo que é um amigo de caminhada na área da educação. E ele não vai entrar ao vivo dividindo a tela comigo. Ele vai entrar ao vivo aqui na sala da Keone Floripa. E esta pessoa que me deixou extremamente feliz por participar de um curso meu, que já participei de cursos desse grande amigo, um grande mestre nos penteados, uma pessoa ímpar dentro da história da Keone Brasil, um amigo que tenho de coração nesta área da educação, chamado Beto Brumácio. Quem estará ao vivo? Meu amigo aqui. E quem está comigo? Talvez conheça essa fera. Olá, boa noite pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, um prazer imenso estar aqui com o Bassani, participando desse curso maravilhoso dele. As técnicas do Bassani, a metodologia do Bassani é algo que eu nunca vi na minha vida, porque eu não fiz antes, porque cada vez que ele estava em um estado com um curso, eu estava em outro com cursos meus, mas esse ano eu tirei para me aperfeiçoar em todas as áreas, e o Bassani está na minha lista de aperfeiçoamento desse ano, Bassani. É um prazer estar aqui com vocês e é um prazer estar aqui com você, Bassani. Muito obrigado. Beto, tu não sabes, quando eu percebi que o Beto Brumácio estaria numa sala de treinamento comigo, durante 4 dias, saindo da cidade dele, que é Umuarama, no Paraná, uma pessoa a qual eu já me desloquei várias vezes para sentar e aprender com ele muitas coisas na minha vida. Quem fez a minha formação na parte de penteados foi essa fera aqui. Então é um grande amigo, um educador histórico, um dos mais antigos dentro da Keone Brasil. Um amigo, como falei, de caminhada, tenho um profundo respeito, admiração tanto pela pessoa quanto pelo profissional Beto Brumácio. E hoje foi um prazer, tá? Ter o primeiro dia dele. Fiquei nervoso, sabe? Fiquei um pouco nervoso, eu confesso. Imagina eu aqui dando treinamentos e quem está sentado? Beto Brumácio, na nossa sala de aula. Isso mostra também, primeiro, que nunca nós estamos prontos, né, Beto? A gente sempre tem algo a aprender, a compartilhar, e muito honrado fico por ter confiado no meu trabalho, admirar meu trabalho como educador, e muito além da nossa amizade, a gente buscar um no outro crescimento profissional, através do que cada um faz melhor. Muito obrigado. Obrigado você, de coração. O prazer é meu estar com você, você sabe disso, né? Com certeza absoluta. Boa noite, vou deixar você com a sua Agora daremos continuidade ao nosso encontro. Boa noite, pessoal. Aproveitem esse homem rico de conhecimento e sucesso para vocês. Maravilha, tá? Maravilha. Obrigadão de coração. Obrigado de coração. você, amigo. Amanhã temos, aliás, essa semana, Até 4 dias, né? 4 Terminamos dias. o primeiro dia aqui em Florianópolis, 22 pessoas aqui na sala da Keone Floripa, estudando cortes de cabelo comigo durante esses 4 dias. Dentre elas, meu grande amigo. Obrigado de coração, Obrigado cara. a você, amigo. Um abraço. Obrigado pela presença e por ficar comigo aqui até essa hora. É um prazer bastante, você sabe disso. Maravilha. Boa noite, pessoal. Maravilha.
Quem conhece o Beto Brumácio, quem não conhece, aliás, o Beto Brumácio, o dia que tiver um curso presencial com esse homem, com esse grande técnico, pode ter certeza, são pessoas que eu assino embaixo. Muitas das pessoas que eu me desloquei na minha vida para sentar numa sala de aula e aprender, e posso indicar sempre. Onde ele estiver com cursos de penteado, que é um dos maiores talentos dentre vários que ele tem, vocês podem sempre fazer de olhos fechados, porque é um profissional ímpar, um dos mais organizados e caprichosos que eu já conheci na minha vida. Me inspirou também a ser um pouco melhor na organização. Hoje a minha vida como educador também tem um quesinho de organização, porque já vi um grande educador chamado Beto Brumácio em ação, e sempre a gente inspira as pessoas, sabe? E esse é o nosso papel, às vezes de uma forma ou de outra, nós conversando com vocês em cursos presenciais, nas lives, a gente sempre deixa uma mensagem que faz a diferença na vida de vocês. Muito bem, comecei o nosso encontro ao vivo aqui de Florianópolis, depois no finalzinho vou mostrar a nossa sala, quem está curioso, estou na sala de treinamento, é uma sala à beira-mar, lindíssima, lindíssima por sinal. E vou mostrar no final do nosso encontro. Primeiro vamos para o conteúdo, porque iniciamos a nossa live com uma pergunta, né? Até posso fazer uma afirmação, se tu tens dúvidas às vezes de onde iniciar um corte em camadas. Começo por cima, Paulo, qual a medida? Começo por baixo, como é que eu vou dar norte ao meu primeiro passo? Sempre lembrando que existem algumas questões importantes. Eu estou criando ou estou repetindo? Geralmente esta dúvida que eu lanço no ar, que é por onde eu começo um corte em camadas, vai ser aplicada em uma transformação, ou uma mulher que está com o cabelo há muito tempo sem cortar. Isso é valioso. Existe aquela tua cliente que tu já tem a estrutura de corte, em 2, 3, 4 meses, basta repetir, se assim satisfeita ela estiver. Caso ela não esteja satisfeita com o visual, um cabelo muito longo, e te pede algo novo, ou vem adoro as nossas modelos, vem com uma foto linda como essa, ela tem um cabelo longo e fala, Paulo, quero camadas dessa forma. Beleza, entendi o que ela quer, agora vamos para ação, como eu começo isso? Então vou passar para vocês, espero ser bem assertivo, lembrando que tem muitos caminhos para se iniciar uma camada, mas a camada côncava do curto ao longo sempre tem que ter um princípio, o fio de cima mais curto que o fio de baixo, crescendo, criando alongamento. E antes de começar a falar por onde eu inicio, eu vou sempre marcar com vocês o que representa a técnica de camadas. Eu preciso ter certeza que eu quero alongamento, remoção de peso, movimento. É esta figura que eu preciso ter, primeiro, a certeza. Aí eu vou definir aonde eu vou começar a minha estrutura, mas que represente exatamente do curto ao longo. A direção será outro assunto. E este assunto nós vamos tratar em outro momento. A direção, Paulo, que direção é essa? Primeiro, sempre camada será do curto ao longo, removendo o peso, alongando o cabelo e a silhueta do rosto, o contorno do rosto, certo? A direção se dará se a minha camada virá triangular, de trás para frente, circular ou oval, da frente para trás, oval num cabelo mais longo, ou se ela será horizontalizada, em mobilidade, mechas móveis, ou numa projeção plana, também possível de ser identificada a textura horizontal. Isso é um assunto que a gente vai variar, mas, como falei, nós estamos numa sequência de aulas que vai brindar lá na segunda-feira que vem, com um corte ao vivo. E se preparem, porque aquele corte não ficará salvo. Eu preciso de vocês ao vivo, segunda-feira que vem, às 8h30 da noite, para assistir esse corte do início ao fim, certo? Então, já marca lá na tua agenda, na segunda-feira que vem tem super aula, corte ao vivo, não perde esse momento, eu conto com vocês naquele dia, certo? Vou avisando aqui no Instagram como será a hora correta, para que todo mundo fique ligado nos meus stories durante a semana, para que a gente construa esse corte na segunda-feira que vem. E por que eu falei isso? Porque eu preciso construir as aulas com uma conexão com o corte. Não adianta eu explicar figuras que lá no corte ao vivo eu não utilizarei. Então eu vou começar as explicações também baseadas em decisões onde lá na minha modelo ao vivo que vocês vão assistir comigo, haja uma conexão, faça sentido.
Desde a live 1, 2, 3, 4, a quinta agora, vamos para 6 e para 7, e depois o brinde final, que é o quarto e ao vivo. Tudo vai conectar. E vocês que estão me acompanhando, e quem não me acompanhou nas outras lives, 1, 2, 3, estão aqui no meu Instagram, para que vocês possam assistir. São lives super educativas, super divertidas e que de uma forma bacana, criativa, estamos falando sobre a técnica de camadas. Mas eu vou recordar vocês de uma questão. A primeira delas. Opa, caiu um lenço aqui, não tem problema nenhum. Lenço caiu. Vou juntar. Não tem problema. Aí, muito bem. Deixa eu preparar a minha manequim. Aliás, sendo justo, hoje utilizando uma das modelos, né, de um exercício que trabalhamos no curso presencial aqui dos nossos alunos, que muito bem o executou, inclusive. Tá? Eu quero que vocês marquem primeiro e recordem, antes de eu conversar por aonde eu começo, aonde será a minha primeira porção de camadas, aonde ela vai começar, eu não quero que vocês esqueçam, ou vou recordar, que este movimento, este alongamento, veja, não há expansão, não é graduação, isto é camada. Veja como a boneca cria uma figura clássica. Aonde eu vou começar o movimento, eu vou explicar depois. Se será aqui, aqui, aqui ou aqui. Mas o cabelo pode ser mais curto ou muito longo. Porém, o contorno sempre será este. Sempre será este. Uma figura que alonga, uma figura que vai do curto ao longo e que na sensação, ao bater o olho, sempre vai me criar Deixa eu só me posicionar aqui para não... Isso aí. Agora a última porção. Vamos me posicionar aqui. Maravilha. Aí, ó. Tá? Veja. Observem o movimento que faço com as mãos, o que estou ativando no cabelo e a figura que os pontos vermelhos criam. E isto, visualmente, eu já tenho que bater o olho e enxergar. Olha lá. Camadas. Olha lá. Camadas. Eu tenho que bater o olho e eu preciso interpretar. Camadas. Camadas. Do curto ao longo. Este cabelo começa a representar aquilo que vamos fazer com início, meio e fim no nosso corte ao vivo. Por isso utilizo a camada oval, do curto ao longo, mas o comportamento clássico de uma camada. Não há expansão, o peso não se concentra na linha de contorno, o cabelo não expande, o cabelo se alonga. Camadas. Não esqueçam dessa questão. Vamos para o início. Vamos lá. Vou erguer ela aqui para vocês, para ficar mais fácil. Uma tesoura. Muito bem. Vamos trabalhar da melhor forma possível para que vocês compreendam o início de um corte. A primeira questão é, Paulo, eu começo pelo contorno, pelo perímetro ou pela camada? Bom, tu podes iniciar um corte das duas formas. Eu, Paulo Bassani, em 90%, quase 100% das minhas camadas, do meu corte em camadas, executado em modelos ou clientes do meu salão, inicio o corte em camadas, sendo ele médio longo, fechou? Este é o detalhe, se ele fosse mais curto, eu começaria pelo perímetro. Mas estou falando de um cabelo médio longo. E por que eu explico dessa forma? Porque será um cabelo que vou cortar junto com vocês. Então, as peças vão se conectar, a gente está chegando no final do jogo. Final do jogo no sentido de, vamos brindar com um corte ao vivo, tem que conectar. Eu, particularmente, começo com a camada. Depois eu faço o perímetro. Mas se tu tens mais liberdade de começar o corte, fazendo o contorno do corte, para depois criar a camada,
Está correto, também. Mas, se tu queres criar primeiro a camada, para depois realizar o perímetro, também está correto. E lá no nosso corte ao vivo, por isso já marca na tua agenda, segunda-feira que vem, 8h30, lembrando que aquele corte não ficará salvo aqui no feed, a gente tem que marcar, porque teremos ele ao vivo para vocês, mas aquele corte não estará presente nas nossas lives salvas. Então, tirem esse tempo, segunda-feira que vem, já se programa, marca na tua agenda. Como falei, o início por cima ou pelo perímetro é uma escolha sua. Nós precisamos compreender que muitas vezes a cliente usa alguns comentários que faz parte da linguagem da cliente. Ou seja, eu quero 2 camadas. Às vezes elas falam assim. Vamos tentar filtrar isso. O que eu busco como cabeleireiro é entender a técnica que estou trabalhando. Se eu tenho esta figura lá embaixo, talvez não seja camada o movimento, seja outra técnica. Vem numa graduação e depois vira para baixo, vira para fora. Ok, o nosso corte será 100% camada, do curto ao longo, alongando a silhueta, removendo o peso, dando movimento, leveza ao corte. Este será o corte que vamos fazer. Então eu preciso entender o seguinte, qual será a minha primeira tesourada? Vamos supor que vocês definam a linha de contorno primeiro, ok, não há problema nenhum. Mas depois nós vamos definir junto com a cliente aonde vai começar a camada. Porque às vezes ela fala, eu quero que a primeira sessão seja aqui, Paulo, a partir do ombro. Aí eu quero que venha aqui. Só cuide em cabelos longos, principalmente onde tu queres que a cliente utilize um cabelo ondulado, com as camadas começando muito para baixo, se ela quer movimento e altura aqui no topo. Cuidem isso, talvez a camada tenha que ser um pouco mais curta, os movimentos mais alongados, em cortes deslizantes. Mas eu vou fazer com as linhas agora uma suposição. O que nós precisamos fazer? Primeiro, a tua cliente tem franja sim ou não? Veja. Se a cliente tem franja e a franja for um elemento mais curto que o corte proposto, a franja não fará parte da minha referência para dar início ao corte. Eu posso ter uma franja mais curta e um cabelo longo em camadas. Então, tem franja, é mais curta, ela não faz parte da estrutura do corte longo em camadas que vamos realizar juntos daqui a alguns dias. Então, a minha referência não parte mais da franja. Ela vai partir atrás da franja. Aqui, exatamente. Vou isolar a nossa franja para que a gente não se confunda. Pois bem, eu gosto muito de interpretar, primeiro, qual será o movimento, a direção que vamos criar nas camadas. Geralmente, cabelos médios, longos em camadas, olha, eu ainda com as minhas, vou deixar elas aqui, as minhas linhas, depois se eu precisar já está grudado. Geralmente, um cabelo médio, longo em camadas, tem o seu perímetro curvado, certo? Olha só. Geralmente, um cabelo que vai do curto ao longo, tem o seu perímetro do curto ao longo, da frente para trás, muitas vezes de uma forma ovalada no contorno, mais ou menos assim, certo? Eu preciso construir uma textura por cima desse perímetro, da frente para trás. Então, a melhor posição para minha mecha inicial, onde eu vou posicionar os dedos em relação ao crânio e ao todo, será para frente. Penteado para frente ou a 0 grau, em relação, que 0 grau, está falando lá em cima da cabeça, em relação ao ponto mais alto da cabeça, certo? A um ponto de referência. Quem faz os meus cursos sabe que eu uso muito o ponto mais alto da cabeça para me referir ao ângulo na criação de camadas. Fechou? Então, ângulo mais baixo, médio ou mais alto. Penteado para frente, eu sempre vou criar uma textura perfeita em direção do curto ao longo para trás. Essa é a primeira regra, é isso que nós vamos praticar. Se eu tenho entendimento de onde eu vou dar a minha primeira tesourada, e vocês entendem que a cliente está pedindo uma mudança, ou seja, ela tem um cabelo longo, com outra técnica, muito tempo sem cortar,
e quer criar camadas. Na dúvida, eu pego a porção primeira. No caso da boneca, estou pegando logo atrás da franja, tá vendo lá? Olha. Porque a franja desta minha boneca, supostamente, ou da modelo, ou da cliente, é mais curta. Pegarei essa referência e a nossa modelo sempre vai fazer o seguinte. Cliente, Paulo, eu quero que as minhas camadas comecem mais ou menos por aqui. Então tem um padrão, certo? Um padrão. Lembrem, eu não posso trazer esse padrão aqui para a frente, técnica de franja, vocês recordam isso? Vocês já viram eu trabalhar desta forma. Eu não posso cortar alguma coisa. Deixa eu até tirar esse pino antes que eu me machuque com ele na minha testa. Ao vivo aqui, doando sangue. Eu não posso, se uma cliente me pede, Paulo, eu quero as minhas camadas que comecem por aqui. Nessa altura, venho aqui e marco. Veja, quando ela desloca o cabelo para o lado, vai subir demais. Então, eu tenho que posicionar os meus dedos encontrando, certo? No lugar que a cliente vai posicionar, é mais ou menos nessa altura que tu deseja, sim. 4 dedos para baixo. Mesmo assim. 4 dedos para baixo, de onde ela deseja que inicie a camada, na posição correta, para não ter o desconto da curvatura e a camada subir demais. E por que 4 dedos? Porque é criação. Criação tem estrutura, depois da estrutura vem a textura no primeiro passo, e depois no refino do refino. O cabelo precisa ficar no lugar leve. Se eu iniciar o corte no lugar que ela deseja e texturizar, e deixá-lo leve, fluido, aquela primeira camada onde ela pediu o início, ela se eu quero que comece daqui, vai vir muito para cima. Então, nas criações, sempre deem folga, margem para ajuste. Sempre. Quando a cliente já é tua, tu repete. Mas quando estás criando, deixe margem para ajustar na textura, porque tu precisa de uma estrutura bem feita e depois de uma textura, às vezes na fase úmida e depois na fase seca, se necessário, para ele ficar no lugar. Então eu tenho uma margem de polimento onde eu consigo ajustar ela no lugar perfeito, mas leve, suave, e que ela consiga usar tanto para um lado quanto para o outro e ter a sensação que o cabelo começa no lugar que ela me pediu, mas não que está com um bloco no lugar que ela me pediu. Porque se ele está em bloco no lugar da camada que ela me pediu, primeiro que talvez eu tenha me equivocado na estrutura, não estou fazendo camadas, talvez esteja fazendo graduação com os dedos. Isso é outro assunto, mas vamos supor que mesmo assim está ali. Tu vai refinar, fica leve, mas fica muito longe do lugar que ela pediu. Então, observem isso. Minha linha. Aí. Tá. Vamos supor que a minha cliente pediu que as camadas dela comecem mais ou menos nesta altura. Ela fez com as mãos, vocês viram? Por aqui, mais ou menos isso. Se é por aqui, a primeira tesourada é por aqui, a primeira tesourada 4 dedos mais para baixo. Não conheço a cliente, estou criando, preciso fazer depois várias texturas para deixar aquilo no lugar. Tendo um ponto de referência, sabendo que o perímetro é do curto ao longo, e obrigatoriamente, não obrigatoriamente é uma palavra até pesada, mas há uma tendência de eu criar uma textura que respeite o perímetro, projetando o cabelo para frente. Agora sim, deixa eu só baixar um pouco a minha boneca. Agora sim, eu consigo projetar o cabelo no ângulo que eu desejar. Nós vamos imaginar que fosse a 45 do topo. Veja só. Esta é a referência. Paulo, como assim do topo? 90 graus do topo, 45 à frente, 0 do topo. A minha referência é essa. Vamos imaginar que fosse 45. Eu acho que eu vou escapar da tela. Vou colocar minha boneca mais para cá. Aí. Muito bem. Quem está lá?
referência. Dedos posicionados e corto. Pronto. Trabalhando desta forma, eu já tenho a certeza que criei uma textura sobre o corte, do curto ao longo. Veja, do curto ao longo, tal qual o perímetro dela, certo? Isso é extremamente importante. Muitas vezes as pessoas têm perímetros inclinados para trás, corte clássico, longo em camadas, mas fazem as camadas aqui em cima, numa posição que é do quadrado. Olhem a diferença. Perímetro inclinado para trás, mas a textura horizontal. Neste ponto, o cabelo cria um aglomerado de fios, onde fica uma bolsa, e tu precisa desfiar. Com um movimento preciso e entendendo que camadas muitas vezes posicionamos, não significa que seja uma regra, posicionamos o cabelo baseado no comportamento do perímetro, principalmente em um corte médio longo, entendam isso. Eu preciso solucionar isso aqui. E agora vamos ao movimento de correção. Observe. Lá está. Quando corto, ao repousar, já criei a inclinação. Posicionei os dedos corretos, respeitei a figura e direção do corte. Posicionei eles em camada. Eu criei do curto ao longo, sem empilhamento, sem expansão. Lembrem, vão dar a primeira tesourada, marquem o início. Aonde o teu cliente falar, deem 4 dedos mais para baixo. Criem uma primeira referência e depois construa todo o corte da melhor forma possível. Todo o passo a passo vocês assistirão ao vivo. Todo o passo a passo é feito nos cursos presenciais, no curso online, explicado detalhe por detalhe, início, meio e fim do corte, estrutura, gráfico, execução e textura, tudo explicado em detalhes. Mas hoje à noite eu espero ter ajudado vocês a tomar uma decisão e começar a entender as direções do corte, por que uma coisa acontece mais correta ou às vezes uma surpresa, primeiro entendendo as figuras, comportamento da técnica, depois começando a pensar mais nas direções, o que eu vou fazer, e depois tendo um entendimento de que quando vou começar uma obra, ou seja, começar um corte de cabelo, eu preciso ter margem para ajuste, principalmente nas transformações. Transformação, deixe margem. Vai repetir, tu já sabe o caminho. Cuide disso. Lembrando que esta direção e essa primeira tesourada tem a ver com a estrutura de um corte em camadas e não com um movimento deslizante, muitas vezes, que as clientes nos pedem. Apenas a lateral, eu quero que comece aqui, depois todo ele sólido inteiro. Isso é outra coisa. Estamos falando de camadas. Camadas. Movimento. Leveza. Alongamento. Remoção de peso. Isto é camadas. Quero ver quem está comigo. Muito grato com a presença de todos vocês. Espero que tenham curtido um pouquinho da nossa apresentação. Aula 5 sobre camadas, tá? Aula 5 sobre camadas. Hoje ao vivo aqui de Florianópolis, logo vou mostrar a sala para vocês, onde a gente trabalha aqui na Floripa. Graças a Deus, um lugar maravilhoso, como todos os lugares que estamos no curso presencial.
E depois de um curso intenso, onde 22 pessoas estão comigo aqui no presencial por 4 dias, estamos aqui com vocês com muito prazer, compartilhando um pouquinho mais da nossa sequência de lives sobre corte em camadas. E hoje falamos sobre a tomada de decisão, aonde eu inicio e sempre linkando com aquilo que vamos brindar aqui uma semana, juntos, ao vivo, em um corte longo em camadas, com início, meio e fim, certo? Recordando também com vocês, se preparem em 15 dias, vocês terão a oportunidade, e eu também terei a oportunidade de estar junto com vocês durante um ano, ininterruptamente, 24 horas por dia, aonde vocês quiserem, quantas vezes vocês quiserem, do início ao fim, completo, todo o meu material, toda a minha vida como educador, nós vamos ter a turma 3 do curso online. Se preparem, com suporte, com cuidado, com orientação. São mais de 80 vídeos gravados em alta tecnologia, com uma imagem ímpar, para que vocês possam realmente reproduzir tudo, todos os conceitos, da forma como é clássica do nosso trabalho, com criatividade, leveza, às vezes até com um pouquinho de diversão, para que fique leve esse aprendizado de cortes de cabelo, porque é sim possível compartilhar informações à distância, e que a gente possa brindar sempre os nossos encontros, presencial, como estamos aqui em Florianópolis, e que a gente possa, quem já fez os cursos presenciais comigo, ter o maior arquivo de informações possível sobre a minha técnica, desde o passo 1 até o final, nos cortes completos também. Podem ter certeza, se preparem, em 15 dias eu estarei junto com vocês. Agora eu quero mostrar um pouquinho, olha só a nossa sala aqui, ó. A sala é fantástica, a gente terminou o curso aqui em Floripa, tem uma galera parceira aqui, ó, que ainda está aqui no curso, grande parceiro Alex, técnico aqui da Unifloripa, e eu quero mostrar para vocês algo que encanta. É uma pena estar de noite, mas quem acompanhou os nossos stories já viu. Olha só que bacana. 22 pessoas, estão aqui as nossas bonecas. Uma sala incrível que facilita muito também para o aluno, né, o aprendizado. E aqui estamos, mas aqui na sacada. É à noite, mas vocês podem ter uma noção. Aqui estamos à beira-mar. Aqui em Floripa fica à beira-mar. Então olha que coisa linda a nossa sala lá no fundo. É a ilha de Florianópolis. Lá atrás, a ponte Hercílio Luz. Aqui a beira-mar continental e tudo que vocês estão vendo aqui, ó. Às vezes a luz escapa um pouquinho. É o mar. Então, eu fico muito feliz pela presença de todos vocês, fico grato, espero que tenham gostado de mais esse encontro. Quem perdeu os outros encontros, eles estão já postados no meu perfil aqui do Instagram, pode ter certeza. Aliás, eu vou terminar com vocês aqui à beira-mar, que isso aqui é tão agradável. Vou me despedir aqui. Este é lugar para ser bonito, estado de Florianópolis aqui. Quem perdeu as lives, 1, 2, 3 e 4 está postada no meu Insta, certo? Quem quer mais informações sobre o curso online, entender que aqui 15 dias teremos a turma 3, no link que tem lá na bio do meu Instagram, clica lá e já entra para o grupo de WhatsApp para receber informações nesses próximos 15 dias e como vai funcionar a nossa turma 3, certo? Logo essa aula estará disponível para vocês, se preparem, quarta-feira às 8h30 estarei aqui novamente e sexta-feira desta semana também. Deixem reservado para segunda-feira que vem, às 8h30 da noite, um corte ao vivo comigo, início, meio e fim, para brindarmos juntos toda essa trajetória do corte em camadas que fizemos juntos. Certo, pessoal? Ótima noite, um grande abraço a todos vocês, espero que tenham curtido a nossa noite. Eu me diverti demais. E agora, essa semana, quarta-feira também, ao vivo aqui de Floripa para todos vocês. Um beijo, fiquem com Deus e ótima noite.